Olá pessoal, vamos começar aqui a aula 13, além da genética mendeliana, ligação gênica, que é a linkagem, mapa cromossomo. Sou o professor Gerson e vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre as leis de Mendel, né, que são aquele conjunto de fundamentos que explicam o mecanismo da transmissão hereditária durante as gerações, né? Sabemos que o estudo do monge Mendel foram baseadas para explicar os mecanismos de hereditariedade, né? Ainda hoje são reconhecidos, né, como uma das maiores descobertas da biologia. Isso fez com que Mendel fosse considerado o pai da genética, né? Para produzir os seus experimentos, Mendel escolheu a ervilha, né, que foi explicado na lei de Mendel 1, ervilha de cheiro. Ele escolheu essa planta que ela é de fácil cultivo, ela realiza autofecundação, possui um curto ciclo reprodutivo e apresenta muita produtividade. Por isso que Mendel escolheu esta essa cultura, né? Quero que você lembre que na segunda lei de Mendel, quando ele fala que os caracteres se agregam de maneira independente, né? Ele estava dizendo que a ervilha não precisava ser amarela para ser lisa, né? Muito menos ser verde para ser rugosa, né? Então as características se separavam de maneira independente, né? Só que às medidas que a gente foi evoluindo o nosso conhecimento em genética, foi se atualizando os conhecimentos, nós descobrimos que alguns genes estão tão próximos no cromossomo que eles não se separam, não? E aí se deu o nome de linkagem, né? Linkagem, que seria os genes tão próximos naquele cromossomo que eles estão próximos demais para ser separados, né? Então a gente fala linkagens, que são genes ligados, né? Em algumas literaturas trazem também o gene, o nome de gene, ligação gênica, né? Que é a mesma coisa, né? Eu quero que você pense bem atenção que aqui nós não está acontecendo o crossover, né? Por quê? Porque se eu assumir que tem um crossover nessas células que eu vou utilizar, tem uma infinita possibilidade, porque o crossover é uma troca de parte do cromossomo homólogo. Então eu posso trocar de qualquer jeito e aí eu vou ter várias possibilidades. Então vamos assumir aqui que não tem crossover, ok? E para os cromossomos que têm alelo semelhante, os genes parecidos, eu vou falar que são os cromossomos homólogos. Então, quando os cromossomos estão emparelhados um com o outro, eu vou dizer que eles têm o genes semelhante, né? Aquela mesma característica, mas com variedade diferente. Por isso que a gente fala alelo. E aí, para você relembrar e entender o linkagem, você tem que saber que existe dois tipos de organização desses genes. A posição, tem aqui a posição cis, né? O cis e a posição trans, né? A gente vai olhar a posição dos alelos em cada cromossomo homólogo. A posição cis, temos dois cromossomos que são os arranjos cis, né? Que eles vão ter duas versões dominantes dos dois genes. Então, Azão e Bzão. Os cromossomos que estão parelhados com ele, temos as duas versões dos dois genes, só que recessivo, o Azinho e o Bzinho, né? Posição trans, eu vou alterar, ele vai ter tanto um alelo dominante de uma característica e o alelo recessivo de outra característica, né? E no cromossomo homólogo dele, pareado dele, eu vou ter também um alelo recessivo do outro e o dominante da outra característica, né? Então fica basamento cis, azão, bezão e o cromossomo homólogo
azão Bzinho e o azão Bzão. Pode ser ao contrário, desde que você não coloque azão Azinho. Você não pode ter dois alelos do mesmo gene, mesmo cromossomo, né? Não tem como você trocar um pedaço e manter os dois juntos, então já é outro problema, né? Mas aqui tem que ser nesse esquema aqui. Azão, não, azão Bzão. No outro a gente já troca aqui Azinho Bzão, né? Quando a gente fala de linkage, a gente pode pensar em duas coisas, que os genes só são agregados junto, ou segunda, eles podem ter influência, né? Aí a gente já fala de outro tipo de relação, tem ser dominante ou ser recessivo. A gente tem uma ligação gene com influência, um gene influencia o outro, né? Influencia o outro, né? Isso aí, né? Mais para frente. Eu quero fechar aqui com linkage, é que você saiba que os cromossomos homólogos, né? Os cromossomos homólogos, eles têm lá o seu alelo, o dominando do lado e o recessivo do outro, né? Temos aí Dzão, Dzinho, né? Quanto eles são mais próximos, é mais fácil deles ir para o gameta juntos, né? Então, qual seria os alelos mais fáceis de sofrer um crossover? Por exemplo, seria o A e o E, né? O A tá aqui em cima, né? E o E tá aqui. É muito grande, né? Deles se separar, porque a distância entre eles dois eu coloquei aqui 10. A gente fala centimorg, né? Ou unidades, né? Unidade. Então, 10 unidades de distância que eles estão um do outro. Agora, vamos olhar aqui Azinho e Bzinho. Ele só tem 2 unidades de distância, né? Então, se isso aqui quebrar e for para esse cromossomo de cá, eles vão junto, né? E a gente chama de mapa, né? Cromossômico, né? Que você vai ver a distância dos alelos, né? Para ver se separa ou não, né? Aí, dependendo da distância, ele tem maior chance de recombinação ou não, né? Aí a gente fala de taxa de recombinação, onde eu vou criar os alelos, os gametas com a configuração parental ou uma configuração nova, né? Que a gente chama de recombinante. Vamos falar aqui um pouco sobre mapas cromossômicos, né? Ou mapas gênicos, ou mapas cromossômicos, ou também pode ser chamado de mapa de ligação, que é uma representação gráfica da distância entre genes e de sua posição relativa em um cromossomo, né? O que eu vou fazer no mapeamento gênico? No mapeamento, além de determinar a posição desse gene no cromossomo, eu vou medir, né, a distância. Esse gene A ele vai ter uma determinada distância do gene B. Essa distância aí, essa distância é o que vai determinar as suas posições no DNA. Aí o que muita gente esquece, essas distâncias aqui, por incrível que pareça, elas têm unidades de medidas, né? Elas têm unidades de medidas. Eu vou tentar falar mais devagar para vocês, porque é mais complicado esse assunto. Vocês podem encontrar em provas de vestibular ou concurso, as unidades elas podem estar em calculado em UR, né, que é a unidade de recombinação, né, unidade de recombinação, e também ela pode ser medida em
morganídeo, né? Então tem essas duas unidades de medidas. A distância também a danada da distância aí dos genes. Se liga nisso aqui, pessoal. O valor que determina a distância dos genes, elas sempre vão ser igual à taxa de recombinação. A taxa de recombinação dos genes, né? Então ele quer dizer que o linkage, ou seja, os genes de ligação completa, eles não sofrem recombinação, né? Eles não sofrem recombinação. Então, recombinação o que, né? Recombinação é a mesma coisa que o crossover, né? Que passou lá na meiose 1 ou lá no linkage. Quando você pega essa palavra de recomendação, ela é uma troca de genes que acontece entre cromossomos homólogos, né? Quando os cromossomos estão quando eles estão emparelhados, eles podem trocar os genes, né? E essa troca de genes é chamada de recombinação ou crossing, né? O crossing over, né? Aí o que acontece? Se os cromossomos homólogos não trocarem os genes, né? Que pode ser que eles não troquem, né? Você vai dizer que é um linkage de ligação fatorial completa. Agora, quando vocês estão estudando linkage, né? E vocês peguem situações em que os cromossomos homólogos podem trocar genes. Se eles podem trocar genes, significa que eles podem fazer permutação. Se eles podem fazer permutação, significa que isso é um linkage de ligação fatorial incompleta, né? Então, o que acontece? Toda questão de vestibular vai dar uma taxa de permutação, vai dizer quantos por cento pode ocorrer aquela permutação. Aí acabou a questão. A taxa de permutação, a porcentagem de permutação que pode acontecer entre os genes é igual à distância do gene para um cromossomo, né? Ou seja, vocês vão ter que tomar cuidado quando vocês for resolver essas questões, que é assim: se eles derem a vocês a distância, automaticamente eles vão dar a taxa. Se eles der a taxa de recombinação, automaticamente ele está dando a distância. É o mesmo valor, entendeu? É o mesmo valor. Se for 10 organismos, aqui é 10%. Se aqui for 25%, aqui é 25 organismos de distância. Entendeu? É a mesma coisa. A distância dos genes no mesmo cromossomo influencia na possibilidade de permutação. Quanto maior a distância, maior a possibilidade desses genes permutarem. Quanto menor a distância, menor a possibilidade dos genes permutarem, entendeu? Permutar é trocar, fazer troca, né? Não pode esquecer disso, que tem muita questão que eles colocam isso. A distância é igual à taxa e a taxa é igual à distância. Se ele estiver te dando a distância, você já sabe que tem taxa. Se ele está ditando a taxa, você tem que como localizar o gene no cromossomo, porque a taxa é igual à distância. Aí eu vou explicar para vocês aqui como pode ser feito aqui. Isso aqui é um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Ver esse exemplo aqui que vocês podem pegar uma coisa bem parecida nos concursos que vocês vão fazer por aí. Preste atenção. Qual a sequência dos genes A, B, C no cromossomo? Ele quer que você diga qual é a sequência que esses genes A, B e C vão
aparecer no cromossomo, beleza? Aí você pode dizer, Gerson, mas é só pegar a distância. Mas quando tu olha para a questão, ele não te deu a distância, entendeu? Vê o que ele deu. A e B, 19% de taxa de permutação. A e C, 2% de taxa de permutação. E B e C, 17% de taxa de permutação. Eu acabei de dizer a vocês, né, que taxa de permutação é igual ao quê? Vocês se lembram? O valor da taxa de permutação é igual ao quê? É igual à distância, né? Aí vê o que acontece. Se A e B tem 19% de permutação, isso significa que a distância entre A e B é exatamente 19 UR, né? 19 UR. Ou 19 morganismo, né? Vai depender de quem está montando a questão da prova, beleza? A e C tem 2%. 2% é o que vale a uma distância de 2 UR, né? Ou 2 morganismos, né? Tá certo? Cuidado com isso, né? Vai depender da questão. E B e C tem 17% da taxa de permutação. Se tem 17% tem permutação, então significa que aqui você vai ter 17 UR, né? 17 UR de distância ou 17 morganismos, né? Aí assim, descobrir a distância. Como é que a gente faz para descobrir essa distância, a sequência? Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui. Você vai fazer uma linha. Vou fazer aqui uma linha. Você vai fazer uma linha. Ela vai representar o cromossomo deitado. Vamos fazer a distribuição dos genes. Sempre começa a distribuir os genes que tem maior distância, porque vai ficar um em uma ponta e o outro na outra ponta, entendeu? Aí assim, nessa questão aqui, quais são os genes mais distantes? Mais distantes são A e B, né? A e B tem 19 UR. Então vai ficar assim. A vai ficar numa ponta e B vai ficar na outra ponta, né? Aí depois que você distribuir os dois mais distantes, né, de A para B, nós temos uma distância de quanto? 19, né? O R. Agora vamos colocar os dois mais próximos. A e C, né? A e C tem dois organismos de distância, então C vai ficar muito mais próximo de A do que próximo de B, né? Você vai colocar C aqui, né? Já coloquei. Aí você sabe que de A para C tem 2 UR. Então, menino, de C para B é o que falta para 19. Que daqui para cá tem 2. Então, daqui para cá você vai ter 17 UR, né? E agora nós vamos, acabei de descobrir a sequência correta dos genes. O mapeamento de genes A, C e B. Então fica A, C e B. Aqui é a sequência dos genes. Aí você vai lá na alternativa que tinha essa sequência A, C e B, né? Ou BCA, tranquilo? É só isso, pessoal. Então, lá também pode estar em números também, entendeu? Pode estar em números, não pode estar em letras, pode estar em números. Tem vários vestibulares que faz isso aí, para você ir na sequência do alfabeto ou na sequência dos números, entendeu? Então, você tem que fazer a distribuição, tranquilo, mapeamento, gente, é só isso aí, professor. Então, vai desculpando aí qualquer coisa. Obrigado.